Olá, você já atualizou certamente o sistema operacional do seu celular, do seu notebook. Mas esse aqui, você já atualizou esse sistema operacional? Se você se conscientizou que o seu sistema operacional precisa ser atualizado, fique até o final que nós vamos mostrar um método muito interessante para isso. Para. Antes de começar, inscreva-se no canal, dê o like e clique no sininho para receber as notificações. Agora nós vamos falar com a nossa entrevistada de hoje, Tatiana Tavares, falando sobre ginástica para o cérebro. Tatiana, tudo bem? Tudo bom? Foi um prazer. Bom dia, muito obrigado tudo bom? por ter aceito participar do nosso programa. Nós temos uma liturgia nesse programa, porque como a gente grava ao ar livre, eu gosto de gravar com óculos. Então eu tenho uma coleção de óculos e gostaria que, se você quiser, escolhe um óculos, eu vou escolher um também e a gente vai gravar de óculos, porque nós vamos ficar sentados ali no sol. Tá, deixa eu ver o que eu vou escolher hoje aqui. Acho que eu vou escolher esse aqui. Combina com a camisa. Gostei, bonito. E você? Bom, deixa eu ver, vou escolher esse aqui. Ah, um Ray-Ban. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Nossa entrevistada de hoje é Tatiana Tavares. Ela é fonoaudióloga, com pós em neurologia e neurofisiologia, especialista em ginástica para o cérebro, é dona de uma franquia da Supera, do método Supera. Afinal, Tatiana, o que você é? Bom, hoje eu sou empresária, né, de uma franquia já há 8 anos, mas comecei aí minha vida de trabalho desde nova, né, 16 anos eu comecei a trabalhar. Eu sou formada em ensino médio como técnica eletrônica e me formei como fonoaudióloga. E trabalho ainda na área da saúde, atendendo pacientes em hospitais, ambulatório, residência. E entrei para o mundo empreendedor, de fato, né, em 2011, quando eu adquiri a primeira franquia do Supera. Então hoje você é uma empresária com toda essa formação técnica aí por trás. Eu falei que você é especialista em ginástica para o cérebro. Eu fico aqui imaginando como é que a gente pode fazer ginástica com o cérebro. O que é isso? Explica pra gente o que é ginástica para o cérebro. É porque quando a gente fala de ginástica, as pessoas imaginam já a pessoa fazendo algum exercício, né? E aí a gente brinca que o cérebro, né, assim como o músculo, ele precisa de exercícios também. A ginástica para o cérebro é um tema assim novo, né? Ele já vem sendo falado há alguns anos, mas ainda é um tema em que as pessoas não têm muito conhecimento. Nós trabalhamos com 3 princípios dentro da ginástica para o cérebro. Então, toda vez que você ouvir falar sobre ginástica para o cérebro, você tem que pensar em 3 princípios, que é a novidade, variedade e grau de desafio crescente constante. Dentro desses 3 princípios, a gente trabalha com 6 ferramentas dentro do Supera. Essas ferramentas são exercícios, né? Isso, então, através dessas ferramentas, você pratica os exercícios de ginástica para o cérebro e aí você potencializa e melhora habilidades como memória, atenção, concentração, foco, raciocínio lógico-matemático. Tem um que é interessante que a gente trabalha, que é pensamento lateral. Não sei se você já ouviu falar nesse termo. Não. É a habilidade em resolver problemas. Quando você precisa identificar algo em que você precisa alcançar um objetivo e aí você só enxerga um caminho. Normalmente é assim no nosso dia a dia, né? A gente enxerga um caminho para se resolver um problema. Quantas vezes a gente não desiste de algo porque você não vê outro caminho para resolver aquele determinado problema? E na prática da ginástica para o cérebro, você consegue enxergar linhas de raciocínios diferentes, você consegue entender que você é capaz e que você consegue alcançar o seu objetivo de uma forma diferente. Seria como você olhar o problema por um outro ângulo, talvez? É trabalhar linhas diferentes de raciocínio. E dentro da metodologia, a gente consegue abranger uma população grande, que é de 6 anos em diante. Eu sempre falo e brinco que é de 6 a 100. Eu tenho alunas de 95 anos e que utilizam as 6 ferramentas que a gente trabalha no Supera. Você tem uma ideia, a principal delas é o ábaco. Você lembra do ábaco? Lembro, eu tenho até uma história interessante com o ábaco. Eu comecei a minha vida profissional trabalhando com informática, né, no IBGE. E eu fui fazer o recenseamento da colônia japonesa.
era um aniversário de imigração japonesa, eles fizeram um recenseamento. E eu fui encarregado de fazer as tabelas do censo japonês. E fui em São Paulo entregar o resultado. E eu fiquei surpreso quando eu cheguei lá, tinha uma bateria de moças com ábaco conferindo as tabelas. Quer dizer, eu fiz um negócio no computador e eles conferiram no ábaco. Quer dizer, eram os dois extremos da tecnologia na época. Eu falo para os alunos que o ábaco não mente. Porque o aluno ele tem a coisa da dúvida, a gente trabalha muito autoconfiança e autoestima dentro da metodologia, né? E aí ele faz a conta, e como ele não está acostumado a fazer a conta daquela forma, você quando viu isso, você falou, ué, né? Você não está acostumado com aquilo. Ele duvida do resultado, então ele confere de cabeça. Aí quando ele faz isso, eu preciso quebrar esse comportamento dele, porque senão ele vai ficar duvidando o tempo todo do resultado dele. Então a gente trabalha nesse momento a autoconfiança e a autoestima, justamente por isso. Hoje em dia, as empresas, elas, para se tornarem competitivas, elas precisam constantemente estar inovando, estarem se reformando. E é muito fácil você trocar a máquina, trocar o equipamento, mudar o layout. Mas o grande problema é você mudar o equipamento principal da tua empresa, que é o ser humano. E para isso é preciso que ele se recicle, que ele aprenda outras coisas. Mas existem casos em que o indivíduo já estou numa idade que não dá mais para aprender nada, né? Eu queria que você focasse o seu método em relação a esse tipo de problema, né? Então, aí a gente entra com 2 pontos, né? Um é quando a empresa ela quer melhorar a performance junto aos funcionários, né? E aí melhorar a produtividade dentro da empresa. O método Supera, ele entra com a metodologia e leva isso até a empresa. Então a gente tem um programa que é o InCompany, que eu levo as ferramentas para dentro da empresa e eu trabalho com os funcionários focando nas competências que são pertinentes ao trabalho. O que é exigido dele, né? E aí você tem um aumento de produtividade, porque eu melhoro a capacidade de atenção, de memória, de raciocínio e vai desde do pessoal que seja de produção até os executivos da empresa. A gente consegue aplicar o método para todas as pessoas. O outro é quando a pessoa diz que eu estou velha demais para aprender alguma coisa, não consigo mais mudar, né? A síndrome da Gabriela, né? Não sai mais disso. Eu sempre coloco nas minhas palestras, quando eu falo sobre a metodologia, porque o Supera, eu identifiquei ao longo desses 8 anos que eu trabalho, a franquia já tem 13 anos, né? Mas eu estou há 8 anos. Que o Supera ele é uma mudança de atitude nas pessoas, então é mudança de mindset nas pessoas. É para que elas entendam que elas são capazes, seja o que for que elas queiram fazer. As pessoas, quando elas são estimuladas e são desafiadas, elas conseguem transpor os desafios. Eu estou processando aqui, né? Estou fazendo a minha ginástica para o cérebro aqui. O que leva uma pessoa, vamos dizer, na terceira idade, já aposentada ou com a vida mais ou menos realizada, a continuar a querer crescer, voltar para o mercado de trabalho, empreender ou ser empregado em algum lugar? No processo de envelhecimento, as pessoas elas acabam se tornando menos flexíveis, né? Nós, quando somos jovens, a gente se joga mais nas coisas, a gente arrisca mais. À medida em que a gente vai experienciando muitas coisas na vida, e a gente tem altos e baixos, né? A gente aprende com isso, você acaba não sendo mais tão flexível, um pouco mais rígido, e aí, quando você se depara com um desafio, você já fica um pouco mais reticente para abraçar aquele desafio. E muitas das vezes o idoso, ele tem receio de se arriscar, ele tem receio do novo, né? Ele tem o receio de um aprendizado. E o que eu sempre falo para o público com mais de 60 anos, 60, 65, é que ele precisa entender que ele é capaz, desde que ele se permita. Eu sempre falo isso. E é um bloqueio que ele tem? Não chega a ser bloqueio, eu acho que é por a construção toda de vida mesmo. Isso não é a regra, né? Todos não são assim. Mas acaba que, às vezes, com tudo que passou na vida, a pessoa se sente um pouco mais assim, precavida, né? De não querer se arriscar.
mas existem inúmeros negócios que você pode começar com um investimento baixo, porque você não se arrisque muito, e o ideal é sempre que você faça de acordo com aquilo que é a sua habilidade, aquilo que você se identifica. Gosta, que você se identifica, porque aí é um facilitador. Mas eu acho que quando a gente fala de terceira idade, é muito importante que você se identifique com a proposta do negócio, porque aí você realmente vai se entregar para aquele propósito, né? Eu vejo dessa forma, da minha experiência, tanto com atendimento na área da saúde, quando eu vejo não só o paciente, mas a família, o ambiente que envolve ele, né? E muitos às vezes estão isolados socialmente, mas não porque estão sozinhos, tá? Eles estão dentro de casa com a família, mas estão isolados. E aí Está sozinho na multidão. Na multidão, exatamente. Então, como não é importante você agarrar um propósito, agarrar algo para fazer, mesmo que você comece de uma forma pequena e que depois você vá crescendo, mas o importante é que quando você busca algum investimento, alguma franquia, você busca franquias que dão suporte desde o início, que façam aquela boa análise realmente se você está alinhado com o propósito da franquia, para também você não entrar no negócio em que você depois pode se decepcionar. Então eu imagino que o maior problema é vencer vamos dizer, essa barreira de que eu não consigo, eu não posso. Então, quando ele começa a fazer o método, ele vê que sim, ele é capaz. Pega uma ferramenta que é Abaco, que aqui não é a nossa cultura utilizar Abaco, e ele consegue executar. Você quer um desafio maior do que esse? Ainda mais quando se fala de cálculo matemático, a maioria tem horror à matemática, tem medo, ou teve algum trauma, né, de infância. Normalmente é trauma, né? Exatamente. E aí eles conseguem enxergar que eles são capazes. Ano passado, quando eu dei uma palestra para os meus alunos, e a grande maioria era terceira idade, eu abordei esse tema de empreendedorismo na terceira idade, né? Que sempre é tempo e nunca é tarde de se iniciar qualquer tipo de projeto que você se proponha a fazer. No Supera, você consegue abrir uma unidade com investimento que dentro do mercado nem é muito baixo, mas também não é alto. É um investimento em torno de 120 a 220 mil para você abrir uma franquia. Ele exige que tenha alguma formação para ter uma franquia? Não, é a análise de perfil que se faz, né? Porque a gente tem franqueados de todas as áreas possíveis. Então, quando você entra para o Supera, você faz uma análise de perfil, você é analisado. Se você vai conseguir gerir principalmente os dois pilares mais importantes do método, que é a gestão pedagógica, é o método em si, a aplicação do método, porque se você o aluno que vai buscar, ele compra um serviço, eu tenho que entregar esse serviço a ele. E como é prestação de serviço, é subjetivo. Você tem que atender a expectativa do cliente, né? Na realidade, ele não está comprando um objeto, ele está comprando uma expectativa. Ideia, né, exatamente. Então, não adianta eu vender um serviço maravilhoso e na hora da entrega eu não entrego o serviço com excelência. Então, são dois pilares muito importantes. É a gestão pedagógica e a gestão comercial. Porque eu tenho que pôr aluno para dentro e eu tenho que manter esses alunos. A pessoa, quando vai lá conversar com a gente, para ela fechar a matrícula, a gente leva em média meia hora, 40 minutos, dependendo da pessoa, às vezes 1 hora. Para eu te passar como é o curso, ele experimentar as ferramentas e aí ele olhar para você e falar, eu vou entrar para o curso. Essas ferramentas que você utiliza, você normalmente utiliza essas ferramentas para que a pessoa melhore o desempenho dela, eu estou olhando muito pelo lado do empresário, né? Mas tem um outro lado também, né? São pessoas que, por exemplo, que podem ter alguma patologia e precisem ser tratadas. O método também ajuda nesse ponto? Então, o Supera é um curso, né? Então a gente não tem cunho terapêutico, a nossa vertente é treinamento, né, pedagógico. E sim, a gente recebe pessoas, e muitas pessoas que nos procuram, porque elas já apresentam algum tipo de déficit, alguma queixa. É muito comum pais levarem os filhos porque os filhos estão apresentando desatenção, ou porque já tem diagnóstico já de TDA ou TDAH, e fazem acompanhamento medicamentoso, com terapia, mas buscam um Supera. E eu sempre deixo muito claro que o Supera é um braço a mais. Se não vai substituir o tratamento. De forma alguma. Então a gente trabalha junto com a terapia. E no caso, por exemplo, já de pessoas idosas ou pessoas já adultas que também têm algum tipo de patologia e às vezes até nem sabe que tem, né? Hoje o mais comum é o medo do Alzheimer. Então quando as pessoas começam a apresentar algum problema de memória, já acham que o Alzheimer está vindo. Então o medo é muito grande.
mais medo do Alzheimer do que o medo de morrer, né? O medo de ter o Alzheimer, que é uma doença muito cruel mesmo. O corpo, ele continua no início funcionando muito bem, mas a mente, então há uma perda de identidade de fato, né? Ele, às vezes, ele começa a não reconhecer as pessoas e depois ele já fica irreconhecível até para a família. Então o medo é muito grande. E nos procuram com o problema da memória. E eu tenho alunos, sim, com o início do Alzheimer. E a gente consegue identificar resultados, porque toda vez que você exercita o seu cérebro, que você dá estímulos, de alguma forma, você ou estaciona um pouco ou diminui o andar da doença, né? Você consegue regredir um pouquinho e consegue fazer com que essa caminhada da doença ela seja mais lenta. Quem está marcado para ter Alzheimer vai ter Alzheimer, mas você pode postergar, você pode fazer com que isso apareça bem lá no finalzinho, ou quem sabe até não apareça, né? A gente não sabe. Percebo, por exemplo, empresários que chegam num limite, porque pelo fato deles terem que acumular uma série de atividades, né? Principalmente o pequeno empresário, ele acaba marcando dois compromissos no mesmo horário, ele esquece que ele tinha um compromisso, ou ele faz algum tipo de atitude ou atividade que ele não devia estar fazendo naquela hora porque tinha uma outra mais importante. Isso tudo seria possível de ser, vamos dizer assim, tratado ou vamos dizer, ajudado esse empresário com esse método? Sim. As pessoas elas começam a perceber alguns problemas, né, pertinentes aí ao funcionamento do cérebro, justamente na hora em que ela é mais requisitada, né, na hora que ela marca duas pessoas no mesmo horário, é quando ela começa a perceber que falta tempo para ela fazer as coisas, porque ela não consegue administrar o tempo dela de maneira eficiente pela falta de foco, pela falta de atenção. Hoje a gente vê as pessoas com a atenção muito superficial nas atividades diárias. Então ela não dá o foco, a atenção para uma determinada atividade em que aquela vai produzir algo. É muito comum que você apague incêndio o dia inteiro, né? Que você falou, o empresário que tem que se dividir em várias atividades, é muito comum isso. Basicamente, o que ele pode identificar é isso. Como é que está o teu foco? Como é que está a tua atenção? Como é que você está se dividindo no seu dia a dia? Como é que você está conseguindo dar conta do seu tempo, né, nas suas atividades diárias? Se você está perdendo foco, perde oportunidades, perde clientes por causa disso... E perde qualidade de vida, né? Qualidade de vida, então, é importante você falar da qualidade de vida mental, né? As pessoas se preocupam em fazer exercício físico, que é importante, o exercício físico ele é muito importante para o cérebro, mas você tem que exercitar o seu cérebro para que você possa ter uma qualidade de vida mental. Não só no seu período de top de desenvolvimento, 25, 30 anos, 40, mas que você mantenha uma qualidade ao longo de toda a sua vida, porque você tem uma boa performance, que a gente fala muito hoje de alta performance. Então, para você ter uma alta performance, você precisa ter as habilidades cognitivas bem trabalhadas e numa forma que te ajude e não te prejudique. Bom, o nosso programa de hoje focou sobre como você pode fazer ginástica para o cérebro e qual a importância disso, principalmente se você é um empresário e passou ou está passando por esse tipo de problema no seu negócio. Obrigado a você por ter atendido o nosso convite. Foi muito boa essa sua entrevista e eu acho que foi bastante útil para todo mundo. Que bom, obrigada. Quem tiver interessado, eu vou deixar os créditos da Tatiane do Supera, do Método Supera, aqui embaixo, e vocês podem procurá-lo diretamente. A minha unidade do Supera fica na Rua Conde Bonfim, número 425, loja H, na Tijuca, bem ali no centro da Tijuca. Nós temos uma fanpage que é Método Supera Tijuca e Instagram também, que é Supera Tijuca. É só nos procurar que a gente marca um horário e você pode conhecer melhor a metodologia. Muito obrigado.